Olá, alunos! Continuando com a nossa aula de geografia, hoje eu vou falar para vocês sobre os problemas ambientais do campo, tá? Agora eu tô aqui na página 171 do livro e eu vou ler com vocês, tá? Vou fazer diferente hoje, vou ler. A zona rural tem seus próprios problemas ambientais. O desgaste do solo em razão da produção excessiva e a contaminação da água são alguns deles. Quando os grandes fazendeiros exploram demais determinada porção de terra ou de solo, sem respeitar os ciclos da natureza, ou seja, o tempo que a terra leva para se recuperar e poder voltar a reproduzir, há um grande desgaste do solo. Essa terra, que antes era uma terra boa e fértil, passa a não produzir mais como antes. Isso é muito comum nas terras ocupadas com plantação de cana-de-açúcar, isto é, nos canaviais. Então chama canaviais os lugares onde são plantados as canas de açúcar. Então aqui, ó, na primeira imagem, vamos ler aqui, ó. As carvoarias queimam madeira para produzir carvão vegetal, o que polui a atmosfera. Então veja, essa fumaça aí é uma fumaça que está poluindo aí o ar, né? Os derivados de cana, como açúcar e álcool, geram um resíduo chamado vinhoto ou vinhaça. Se não coletado adequadamente, esse resíduo se infiltra na terra e escorre até os cursos de água, contaminando o solo e a água. Então veja aí, aqui embaixo está mostrando as terras onde são plantadas a cana-de-açúcar, tá? Então o campo, né, como eu falei para vocês outro dia, não é tão simples assim. Eu comprei uma fazenda e agora eu vou sair por aí plantando. Existe um estudo do que se vai ser plantado, em que época pode ser plantado, em que época esse pé do que eu plantei pode ser retirado, né? Se eu plantei cana, quando que eu posso colher essa cana, né? E esse solo, gente, ele precisa ser cuidado. Então veja, de tanto que o fazendeiro, ele vai lá, ele pega aquela época, né, do ano que ele pode plantar a cana, ele vai lá, trabalha a terra dele. Lembra que eu falei que precisa afofar a terra, dar vitamina para a terra, cuidar da terra. Ele cuida do solo, ele vai lá, ele planta a cana, tá? Ele fez a plantação, porém, né, precisa de um tempo essa plantação para crescer e até chegar o momento de eu poder colher o fruto. No caso da cana, no caso da manga, ok, tá? Quando essa vegetação ela é retirada do solo, ou quando a vegetação ela acaba derramando no solo, como no caso aqui, olha, da cana, né? Que vai escorrendo no solo um resíduo, né? Esse solo ele precisa de um tempo. Então eu plantei, né? A minha vegetação cresceu, eu colhi lá os meus frutos, seja lá do que eu tenha plantado. E eu preciso de um tempo para que esse solo se restabeleça, se fortaleça, tenha mais minerais, mais água para eu poder plantar novamente. Caso também eu retire essa plantação, caso seja uma plantação que seja retirada do solo, tá? Então, existem muitos problemas ambientais do campo, desculpe, né? Da fazenda, do campo, da zona rural, que podem atrapalhar a plantação, atrapalhar a vida no campo. Então, dependendo da vegetação que eu planto, eu preciso dar um tempo para o solo
se restabelecer, se fortificar, ter minerais e ter água para eu plantar novamente, tá? Caso essa vegetação ela não seja retirada totalmente do solo, plantei um pezinho de manga e ele tá lá, ele ficou lá e chega uma determinada época do ano que ele dá manga, né? Mesmo assim, eu preciso cuidar deste solo, porque senão com o passar do tempo vai havendo um desgaste desse solo, uma perca da vitamina dele, dos sais minerais, da água que ele tem, e aí ele já não é mais propício para a plantação. Esse é um dos problemas, né, que os agricultores encontram, né? Então veja que não é só plantar, né? Existe toda uma técnica por trás do estudo da vegetação que eu estou plantando. Se é feijão, se é uma manga, se é a cana, se é o café, tá? E o solo, ele tem que ser cuidado sempre, porque se eu não cuidar do solo, ou eu não der um tempo para que ele se fortifique, com o passar dos anos, o solo está tão impróprio que eu já não consigo mais ter uma boa colheita. Muitas vezes até não nasce mais aquela manga bonita e grande e doce, vai mudando até a qualidade do fruto, tá? Um dos problemas também encontrados no campo é o uso do agrotóxico, né? O que acontece? Eu vou lá e planto, vamos mudar agora para o pé de café. Eu sou uma fazendeira, comprei uma fazenda, eu cuidei do meu solo bastante, aí eu fui lá e fiz uma plantação de café. Ok, o pé cresceu, eu colhi um café maravilhoso, deu tudo certo, né? Só que o que acontece hoje, né? Quando eu faço uma plantação, nessa plantação vem bichinhos, né? Tem muita gente que chama de pragas. São bichinhos que vêm comer a plantação. E se eu não cuidar disso, esses bichinhos, essas pragas, estraga toda a minha plantação, aquele monte de pé de café que eu plantei. Aí o que o fazendeiro faz para que esses bichinhos ou essas pragas não venham comer a plantação? Eles jogam agrotóxico, que nada mais é que um veneno para esses bichinhos, para essas pragas não comerem os pés de café, ou o pé de manga, ou o pé de uva, ou da banana e assim por diante, tá? Mas o que acontece? Ele foi lá, ele jogou o agrotóxico, né? Que beleza, não veio bichinho, não veio praga nenhuma, o pé cresceu bonito, frutos maravilhosos. Só que quando chove ou quando molha essa plantação, esse veneno que foi jogado, ele cai na terra e ele vai se infiltrando na terra. Esse solo, com o passar do tempo, vai ficando impróprio também pelo uso demasiado de agrotóxico. Então é um solo também que depois de muito usado agrotóxico, ele vai ter que ser muito bem cuidado novamente para continuar conseguindo plantar ali naquele solo, tá? Mudando do solo, tá? O agrotóxico ou esse veneninho que eles jogam nas plantações faz muito, muito mal para a nossa saúde, tá? Hoje em dia, nem as frutas, nem os vegetais, alfaces, legumes, a batata, o chuchu, eles não são tão naturais quanto a gente pensa, né? A gente vai lá na feira, ou vai no varejão, ou vai no mercado, aí a gente fala assim, eu vou comprar maçã, vou comprar banana, eu vou comprar, sei lá, batata, alface, vou querer fazer uma alimentação mais natural.
Infelizmente, essa alimentação que a gente tem hoje, mesmo com o que é plantado, já não é tão natural, porque muitos fazendeiros, eles abusam do direito deles jogarem agrotóxico e jogam demais agrotóxico. As pragas não vêm, eles colhem os frutos, mas para nós, esse fruto, ele já não está mais tão natural. Ele tem um veneninho ali nele, né? Ele tem um agrotóxico nele. Então tem que ser muito bem lavado e enfim, e nem faz mais tão bem para a nossa saúde, né? O uso, quando a gente consome muita comida que tem agrotóxico, né? Muita fruta, muito legumes, muita verdura, pode causar doenças também no nosso organismo, tá? E então a gente tem que cuidar também, nós que moramos aqui na zona urbana, quando a gente compra o alimento que a gente acha que é saudável, a gente tem que lavar bem, colocar na água com bicarbonato, para poder tirar o agrotóxico, ou seja, esse veneninho que os fazendeiros jogam na plantação, que faz mal para a nossa saúde quando a gente come o alimento, e faz muito mal também para o solo. Acaba dando um desgaste no solo que vai ficando sem vitaminas e sais minerais e impróprio para a plantação, tá? Então, esses são um dos problemas ambientais do campo que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, até já já e daqui a pouco eu passo a lição. Um beijo!